Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor João Matos. Hoje a gente vai falar aqui sobre funções. A gente está cumprindo o regulamento do edital do BNB na parte de matemática. A gente chegou na parte de funções. A gente vai abordar 4 tipos de funções e o que é que as questões querem que a gente saiba de cada uma delas, certo? Então, sem mais delongas, bora ver o que é função e como é que a gente vai trazer esse assunto para dentro do universo da prova, certo? Ó, função é um link, é uma associação entre termos ou números através de uma equação matemática. Vamos lá, o que isso quer me dizer? Isso quer me dizer o seguinte: na matemática, a gente tem frases que são sentenças matemáticas. Essas sentenças têm números, operações, sinais de igual, sinal de menor, sinal de maior e todo tipo de número. Tá aí tudo bem. Então, eu quero fixar um link entre perguntas e respostas, como a gente tem em português. O que é isso e por quê? Sempre o que é isso tem uma resposta e um porquê tem uma justificativa. Na matemática, do mesmo jeito. A gente vai ter uma pergunta e vai ter uma frase. Nossa frase é uma sentença. Ah, professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que uma função ela é expressa por uma sentença matemática. Tudo bem. E isso é a regra dela. E o que é que ela faz? Ela pega um número e linka com outro número. Ah, por exemplo, o 0 e o 2. Qual é a minha função? Minha função é pegar o 0 e somar 2. Então, se eu der para a função 0, ela vai pegar 0 mais 2 e me devolver o 2. Então, a pergunta é 0, a resposta é 2. Então, eu tenho um parzinho, pergunta e resposta. Isso aí vai ser importante mais lá para frente. Vamos lá, dando prosseguimento, o que é que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer tipos de função. O tipo da função está diretamente ligado a qual é a equação e qual é o rostinho dela, qual é a cara dela. Ah, ela tem uma cara muito simples, ela tem uma cara estranha, ela tem uma cara bonita ou feia. Ah, o que é bonito e feio vai depender do que você acha. Vamos lá, se eu tenho um logaritmo, professor, o logaritmo é muito difícil. Então, é feio, é estranho, vai ser difícil. Professor, eu tenho uma equação de segundo grau, professor, Bhaskara e tal, é complicado. Tá bom. Mas sempre vai ter a opção da equação mais simples de todas, que é essa primeira aqui, equação de primeiro grau. Eu digo primeiro grau porque eu só tenho o x. O x elevado a 1. X simples, né? Na equação de segundo grau, a gente tem o x ao quadrado. O que é esse ao quadrado? É o expoente do x. Tá aí tudo bem, mas para frente a gente vai ver o detalhe de cada uma. Equação logarítmica, que envolve um log. E equação exponencial, que envolve um expoente. Exponencial, expoente. E aí que a gente vai ver como é que as questões querem que tu trabalhe cada uma dessas funções. Bom, cada função vai ter uma abordagem diferente nas questões. A função de primeiro grau vai ter uma abordagem mais simples. E aí a gente vai ter que entender o formato, a formatação de uma função de primeiro grau, certo? Uma função de primeiro grau ela é gerada a partir de uma equação de primeiro grau. Aí, se eu tenho uma equação 3x mais 5 igual a 0, ela me gera uma função 3x mais 5. Se eu botar o x igual a 1, aí vai ficar 3 mais 5, 8. Então, já tenho uma pergunta 1, uma resposta 8. Tudo bem? Pontos importantes. Uma função de primeiro grau, ela tem muito jeito de regra de 3. Ela tem muito jeito de aumento proporcional ou diminuição proporcional. Então, você vai poder sim usar esse tipo de argumento para responder a equação de primeiro grau, certo? Outra coisa. A formatação que eu citei, ela é formada a partir de... eu estou trazendo aqui, sempre que eu colocar A e B e C, são números de qualquer jeito, tanto faz. As posições têm nomes. Por exemplo, minha função ax mais b. O A é um número, nesse nosso exemplo aqui o número é 3. E o B é outro número que nesse exemplo é 5. Pode ser negativo? Pode. Pode ser fração? Pode. Pode ser quebrado? Pode. Pode ser inteiro? Pode. Pode ser qualquer número, certo? O que importa é que só tem o x simples. A gente tem o acompanhante do x como coeficiente angular e o termo independente como termo independente. O termo que não depende do x, ele vai ser esse número que está isoladinho. A nossa função é o 5. O número que está coladinho no x, a gente chama de coeficiente angular, certo?
Por que que eu tô trazendo isso? Porque pode ser que a questão lhe dê esse termo por extenso. Até aí, ok. O que é que essa função me dá de mais? Ela vai te dar de mais um gráfico. E aí é onde moram as questões. Existem questões de gráfico. Professor, o que é o gráfico? O gráfico, lembra que eu te falei que quando eu dou uma pergunta e uma resposta, eu tenho um par, uma dupla pergunta e resposta, e a gente chama isso de par ordenado, e um par ordenado é um ponto no gráfico. Quando eu ligar todos os pontos, eu vou ter o gráfico todo. Ok, mas como é que eu vou construir ou como é que eu vou interpretar um gráfico de uma função de primeiro grau? A função de primeiro grau tem um gráfico reto. Ela é uma reta, sempre. E aí a gente sempre vai ter posicionamentos importantes dentro de um gráfico. Nosso verdinho aqui é o gráfico. Por exemplo, o eixo vertical e o eixo horizontal. Eu estou triscando o eixo vertical no número 5, que é exatamente o termo independente. Olha só. E eu já tenho esse ponto. Seria um pontinho aqui. E eu também tenho outra coisa. Se minha função tem um A positivo, esse 3 é um número positivo, minha função ela é crescente, ela está crescendo. Quanto mais para frente eu vou, mais alta ela fica. Certo? E como é que eu construiria isso? Eu preciso de 2 pontos para construir uma reta. Sendo assim, eu precisaria do ponto que é o termo independente, que é onde corta o eixo vertical, e eu precisaria chutar aqui um valor. Ah, eu vou jogar o x para ser 1. Se o x for 1, a resposta é 8. Então, o par 1 deitado, que é a pergunta, 8 em pé, que é a resposta, faz parte do gráfico. Então, já tenho tudo, só faço cortar e fazer a linhazinha e tá tudo ótimo, certo? A função de primeiro grau ela é a que mais aparece e é que ela é a mais simples. Você vai poder resolver por equação, você vai poder resolver por regra de 3, você vai poder responder por lógica de operação de problemas de 4 operações. Você vai poder responder por PA. Você pode responder do jeito que você achar mais interessante e mais fácil. Vamos seguir. A gente vem agora para a equação de segundo grau. Ela já é um pouquinho mais temperada, certo? Nela, a gente tem uma equação de segundo grau gerando uma função. De novo, segue a mesma lógica de função. A equação é a carinha da função. Eu dou uma pergunta, ela me devolve uma resposta. Sem problemas. Essas respostas formam pares ordenados. Tudo bem. Segue o baile. O que a gente vai ter aqui é o seguinte. Uma função ela de segundo grau, ela também possui um termo independente, apesar de possuir o x elevado a 2 e o x normal. Esses caras, aparentemente, não têm nomes, porque o que está importante na função de segundo grau, a gente vai já ver ali na frente. Mas, o termo independente, ele continua funcionando igual esse carinha aqui, ó. Ele vai triscar o eixo vertical lá na frente. Bom, uma função, ela diz que ela é do tipo ax2 mais bx mais c, onde a, b e c são números. Ela é dita de segundo grau. Ok? Até aí, tudo bem? Vamos seguir. O que as questões mais cobram? As questões mais cobram comportamento de gráfico e comportamento de equação, certo? Equação no seguinte sentido. Qual é o ponto onde a equação se torna zero? Qual é o ponto onde a equação tem o maior valor possível? O menor valor possível? Onde é que ela assume um valor tanto? 100. E aí você vai ter que aprender a manejar essas equações de segundo grau, certo? Bom, o gráfico da função de segundo grau, atenção, uma coisa muito importante. A equação não me dá gráfico. Não me dá gráfico. O que me dá gráfico é a função, certo? Porque a função é o link entre pergunta e resposta. Prosseguindo. A função de segundo grau tem um gráfico com formato de parábola. É tipo um U, certo? Tipo uma curvinha. Pode ser mais aberto, pode ser mais fechado, pode ser mais para cima, mais para baixo. Tudo vai ser um Uzinho. Aqui a gente não tem como construir esse gráfico do mesmo jeito seco e crudo que a gente construiu no gráfico da função de primeiro grau. A gente vai precisar de termos específicos, certo? Para a gente saber onde que está posicionado esse U dentro do meu gráfico. Continuando na ideia de pares ordenados, a gente consegue também montar pares ordenados para uma função de segundo grau. Eu trouxe aqui as respostas do 0, do 1 e do 2, que estão perdidas aqui no meu desse gráfico, certo?
No caso, o 2, 2 é fácil enxergar, que tá bem aqui assim, onde eu tô botando o pontinho. O 1, 8, ele seria 1, 8 bem aqui. O 0, 18, o 0 deitado, 18 em pé. Então, dá pra enxergar tudo. O que é que a gente precisa de mais importante aqui para construir um gráfico? Eu preciso de informações específicas. O primeiro é o termo independente, é onde toca o eixo vertical. Tocou bem aqui no 18, porque o 18 está sozinho, sem x, certo? Segunda coisa, a concavidade da parábola é o sinal do A. Professor, o que é concavidade da parábola? Concavidade é para onde ela está abrindo, certo? Terceira coisa são as raízes da função. Bom, toda função tem raiz. Só que o que é raiz? Raiz é onde a função trisca o eixo horizontal, certo? O termo independente sempre é onde ele toca o eixo vertical e as raízes o eixo horizontal. Onde é que eu quero chegar com isso? É que você precisa saber o Bhaskara para descobrir as raízes de uma equação de segundo grau, certo? Traduzindo aqui, trocando em miúdos, o que a gente vai ter é que o termo independente toca o eixo vertical, que eu acabei de falar, as raízes tocam o eixo horizontal e a concavidade da parábola é para onde a boca aponta, entre aspas, a boca. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer com isso. O eixo vertical é tocado pelo 18, que é o termo independente. Se eu fizer o Bhaskara dessa fórmula e descobrir as raízes, eu vou descobrir que a raiz é 3, que está ali entre o 2 e o 4. E outra coisa, a boca dele está apontada para cima. A abertura dele é para cima. Isso quer dizer o quê? Isso vem do A, que é o termo acompanhante do x², ser positivo. Se ele fosse negativo, ele estaria apontando para baixo. Um Uzinho para baixo. Certo? Prosseguindo. O que é que a gente tem sobre a equação de segundo grau nas questões? A gente tem isso aqui, que a gente comentou. É o máximo que podem te cobrar. Um pouquinho sobre a imagem do gráfico. E sobre a representação por escrito da função, por exemplo, 2x2 menos 12x mais 18, qual é o B, qual é o A, qual é o C, certo? E também ele pode te dar uma pergunta específica e pedir uma resposta. Qual é a função a resposta do 2, no caso, o f do 2. Aí você troca todo mundo que tem x aqui por 2 e faz a conta, beleza? Vamos continuar. A gente tem aqui o gráfico ampliado para você ver que ele estava tocando 18. E o Bhaskara me gera esse 3 aqui, que trisca aqui embaixo. E a concavidade é aberta para cima. Tranquilidade. Vamos agora para as duas últimas. As duas últimas, elas não são tão cobradas quanto a equação de primeiro e segundo grau. Porém, é bom a gente saber, porque a gente não pode perder questão à toa, certo? Quando eu digo isso, é para a gente não perder uma pontuação, porque muitas vezes um pontinho na prova de matemática deixa a gente fora, tira dos 50%, ou então um pontinho bota a gente dentro da lista de classificados, e aí é sempre importante ter pelo menos o rumo das coisas em mente. A função exponencial e a função logaritmo, elas andam muito amarradas, muito juntinhas, certo? Elas normalmente não se excluem e elas andam uma mexendo na outra. Tá aí tudo bem. E qual a importância disso? E qual é a vantagem disso, né? Porque o que é que adianta as coisas estarem próximas e não se não acrescentarem nada? A função exponencial e a logarítmica são inversos. Sempre que você vai mexer em uma, você está usando a outra, certo? O que a gente tem como função exponencial é gerada a partir de uma equação exponencial. Por que chama exponencial? Porque o expoente é a variável. No caso, minha f de x igual a 5 elevado a x, ela tem várias imagens. Se eu botar o x igual a 1, se eu botar o x igual a 2, x igual a 3, ela vai me dar várias respostas. O grande exceção, o grande lance aqui dela é ter esse 5, a base positiva. Não vou ter nunca uma função com menos 1 elevado a x, ou menos 3 elevado a x, 0 elevado a x, certo? Porque a gente vai ter problema de definição. A função pede que a base seja sempre positiva. Como é que a gente resolve uma função exponencial? A gente vai basicamente igualar a alguma coisa ou aplicar o x, certo? E aí a gente vai ter que abrir esse número da frente em partes primas
e avaliar quanto seria o x. Caso não, caso seja uma aplicação do x, quanto é o f de 3, você teria que ver quanto é 5 elevado a 3. Já a função logarítmica, ela já é mais amedrontadora, já é o bichão. Mas vamos aqui. Ela desempenha um papel inverso a do exponencial, certo? Tanto ela quanto o exponencial são cobrados mais a equação em si. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a equação log de x na base 10 igual a 100, me gerando uma função f de x igual a log de x na base 10. Ótimo. Professor, o que é base? Base? Como assim? O log em si, ele pede duas coisas. Ele pede uma base positiva nessa partezinha de baixo e ele pede um logaritmando, que é esse termo dentro dos parênteses. E quando a gente diz que o termo dentro dos parênteses é uma variável, a gente está falando de uma função logarítmica, certo? O que é que a gente vai precisar aqui? Eu preciso decorar. Muitas informações de exponencial e logaritmo são dadas na questão, certo? Não preciso decorar, por exemplo, quanto é 1,3 elevado a 5. Pô, eu vou perder o tempo todinho fazendo a conta, mas a questão vai me dizer. Outra coisa, quanto é o log de 2 na base 10? A questão vai me dizer também. O que você precisa conseguir é chegar lá. A gente tem as propriedades mais utilizadas de log. Essa primeira que tem uma seta para baixo é a definição de log. E isso aqui acontece sempre, sempre, sempre. Porque é uma questão de mostrar por que ela é inversa da exponencial, certo? Quando eu tenho um número A, log de x, log de A na base B sendo igual a um x, isso aqui está traduzindo, dizendo que o A tem que ser igual a B elevado a x. Por exemplo, o log de x na base 10 é igual a 100, então ele está me dizendo obrigatoriamente o quê? Está me dizendo obrigatoriamente que o cara que está lá dentro tem que ser igual a base elevado do cara que está na frente. Então, o cara que está lá dentro, x, tem que ser igual a base 10 elevado a esse aqui. 10 elevado a 100. É muito, né? Mas a lógica é essa. A lógica é como se você pegasse a base e empurrasse ela lá pro outro lado. Só que como ela não está dividindo, ela está numa base, esse x não entra multiplicando. Ela entra no expoente. Beleza? As outras propriedades aqui são de log. Essas duas são bem operacionais. O log da multiplicação é igual ao log da soma. Por exemplo, o log de 10 é igual a 2 vezes 5. Então, seria o log de 2 mais log de 5. O log de, tipo, 50. 50 é 100 dividido por 2. Então, seria o log de 100 menos log de 2. E esse aqui é o cara que mais aparece. Essa última, eu deixei por último para dar uma ênfase. Propriedade do peteleco. Sempre que eu tenho lá dentro dos parênteses, logaritmando, um expoente, tipo x ao quadrado, a elevado a 2, aquele cara sofre o peteleco e ele cai lá na frente, certo? Então, o log na base 10, a base ficou um pouco arrastada aqui, mas o log na base 10 de a ao quadrado é igual a 2 log de 10 na base a. Log na base a de 10, certo? Essas bases ficaram meio soltas aqui na hora da apresentação. Bom, isso é tudo. As questões já estão feitas, já estão em vídeos anteriores. Então, se você está querendo ver questões, entra aqui no canal, se inscreve logo, deixa o like e abre a playlist, que eu vou deixar o link aqui mais cedo ou mais tarde. Certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.